Bem-vindos a mais um guia de alojamento local. Este é mais um novo episódio aqui desta quarta temporada e o tema que eu gostaria de abordar hoje é relacionado com umas novos regulamentos que houve aqui, mais especificamente no Porto, no Concelho do Porto. Recentemente houve aqui uma nova regulamentação que fez com que fosse suspenso o registro de novos alojamentos, nomeadamente na zona histórica e também na zona que pertence, salvo erro, ao Bonfim, ali Campo 24 de Agosto, por aí. Ou seja, houve duas zonas que foram cessadas a suspensão de novos, ou seja, não permitiram não vão permitir durante 6 meses o registro de novos alojamentos. Ou seja, se vocês tiverem alguma propriedade que tivessem à espera de fazer o registro, vocês pertenciam nessa zona, neste momento não estão a conseguir fazer. No entanto, a lei saiu prevendo que fosse 6 meses que ficasse suspenso, ou seja, depois desses 6 meses pode haver uma continuação da suspensão ou pode ser levantada e permitir novo registro de novos alojamentos. A minha opinião relativamente a esse facto foi que eu acho que a lei foi um bocado mal pensada, porque a lei saiu e disse que a partir desse mesmo dia iria deixar de ser aceitos novos registros nessas duas zonas. Na minha opinião, isso é muito mal pensado, porque tudo bem que possa haver suspensão e concordo que em certos casos até seja proveitoso, mas deveria ter sido de uma forma, por exemplo, hoje sai a regulamentação e daqui a 2, 3 meses, por exemplo, inicia-se então a suspensão. Ou seja, dar um período de tempo para as pessoas se poderem adaptar, ou seja, poderem se preparar, porque certamente que houve pessoas que estavam à espera de fazer o registro, nomeadamente poderiam estar a fazer algumas obras e ficaram assim desprevenidas, porque foi uma lei que saiu num dia e que foi aplicada no próprio dia. Ou seja, eu acho que a lei não foi muito bem aplicada, devia ter sido pelo menos com algum delay, ou seja, dar de facto algum prazo para as pessoas se poderem adaptar. Mas, portanto, é o que existe neste momento, portanto temos de adaptar. Agora, para quem tem ou quem pretendia fazer registros nessas áreas, há duas hipóteses. Ou a lei irá vigorar pelos 6 meses e a partir dos 6 meses esperar que possa ser levantada para fazer novos registros nessa altura, ela pode ser renovada novamente, ou então também prevê-se que saia nova regulamentação antes desses 6 meses e aí sim poderá ser definido se continua a suspensão ou não, mas para já neste momento, portanto, neste momento estamos a começar setembro, o lançamento deste vídeo pode não ser exatamente coincidir com o tempo que está a vigorar a suspensão, porque eu estou a gravar hoje é dia 1 de setembro, provavelmente este vídeo que vocês vão ver vai ser um pouco mais tarde, e nessa altura até pode estar prevista o levantamento da suspensão, mas eu quero acreditar e espero que voltem a tirar a suspensão, pelo menos durante mais algum tempo, para permitir o registro, pelo menos das pessoas que já tinham previsto um registro de alojamento local. Isto para vos falar um bocado das suspensões aqui no Porto. Mas este vídeo também pretendia abordar uma temática também um bocadinho diferente. Agora, quem tem alojamentos que segundo a lei de 2018 e que o alojamento da pessoa que está a fazer a gestão do local, seja no próprio domicílio onde faz a gestão do alojamento local, agora a designação mudou. Anteriormente era considerado tudo estabelecimento de hospedagem, agora essa modalidade de quem vive no sítio onde faz o alojamento local chama-se quartos. Ou seja, eu fiz recentemente uma alteração para estar de acordo e ao fazer essa alteração, anteriormente quando se fazia registros, os registros novos, acontecia de que no próprio dia ou poucas horas depois de fazer o registro ele era automaticamente gerado pela AMA, a Agência de Modernização da Administração, ou seja, tinha-se logo de se fazer o registro o número de registro de alojamento local, que é composto de 5 algarismos /AL de momento. Agora, como as coisas estão um pouco mais atrasadas e devido à alteração da lei de 2018, fez com que por exemplo, no caso do Porto, se uma pessoa submete, por exemplo, dia 1, por exemplo, 1 de agosto,
o registro no próprio site de RNAL, de empreendedorismo, do balcão do empreendedor. Se faz o registro, por exemplo, dia 1 de agosto, eles têm 8 dias para verificar se existe um lugar ao pagamento de taxa do registro. Pelo aquilo que me informaram, não está a haver no caso da Câmara do Porto, pelo menos foi isso que me indicaram. E depois de passar essa semana, esses tais 5 dias úteis, aí sim começa a contar 10 dias úteis para o lançamento do número do registro, se não houver nenhuma informação que esteja em falta ou que não esteja regularizada. Se tudo correr bem, ou seja, neste momento no Porto, no caso do Porto, se tudo correr bem, está previsto que ao submeter-se num determinado dia demore 3 semanas efetivas até se ter esse tal número. Ou seja, passou de ser instantâneo para passar a demorar 3 semanas. Isto no caso do Porto. Noutros casos das outras locais, segundo a Lei 2018, poderá ser os tais 10 dias, ou seja, 2 semanas. Aquilo que eu tenho verificado e de em contacto com alguns também gestores de alojamento local é que, pelo aquilo que me disseram, a Câmara do Porto neste momento, pelo menos este período considerado das férias grandes, as férias em que a maioria das pessoas vai de férias, este período está a ser a Câmara do Porto está a ter bastantes pedidos relacionados com o registro de alojamento local, porque o que é que aconteceu? Até agora acontecia que quem tinha alojamentos locais estava a geri-los normalmente e as pessoas, por exemplo, vizinhos ou que faziam parte de um determinado condomínio, poderiam contestar em algumas situações, e até com razão, de muito ruído, por exemplo, nas vizinhanças, e quem tinha estes alojamentos locais, e fazia essas reclamações diretamente à Câmara. Ou seja, poderiam haver muitas reclamações e que se calhar tiveram muitas e que levaram até a esta tal suspensão. No entanto, os gestores de alojamento local basicamente não criticavam a Câmara, nunca reclamavam, diga-se assim, porque tudo correria mais ou menos dentro da normalidade. No entanto, com esta suspensão, agora a Câmara levou com o impacto não de utilizadores do município tradicionais que vivem nas suas casas, mas levou agora com a outra parte de reclamação por parte dos proprietários que viram que não iriam conseguir fazer o registro de alojamento local. Ou seja, agora sim apareceu o outro lado da moeda, diga-se assim, e eles estão com maior, pelo que eu percebi e pelo contacto que têm tido comigo, estão com mais carga de trabalho. Daí estar provavelmente a demorar mais tempo a ser feitos os registros. Também estou a aguardar que seja atribuído agora este registro, nomeadamente na modalidade de quartos. Eu tive de fazer a alteração. Espero que seja para breve. Vamos ver. E isto foi então por vos falar este vídeo foi para vos falar dessas questões. Portanto, nomeadamente da suspensão que está a haver neste momento, nomeadamente no município do Porto, e para vos falar desta parte de registro. Vocês, ao fazer um registro nacional de alojamento local, há 3 tópicos que vocês podem abordar. Podem fazer um registro novo, alterar um registro já existente ou anular o registro. Como eu passei de estabelecimento de hospedagem para quartos, quando se altera a modalidade de registro, tem de se eliminar um registro e fazer um novo. Se fosse no caso de ter determinado alojamento e fosse mudar, por exemplo, a quantidade de quartos, quantidade de utentes, quantidade de camas, se fosse alterar algo desses valores, poderiam sim fazer uma alteração de atividade e não uma anulação, não era necessário uma anulação. Quando se muda de tipologia, é sim necessário anular e fazer um novo. Isto para vos falar então destas questões do Registro Nacional de Alojamento Local e das suspensões que estão a haver. E para esta semana é tudo, ficam aqui com mais algum vídeo um pouco informativo da situação e do panorama atual. Obrigado, espero que vos tenha esclarecido algumas dúvidas e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!